Bom dia a todos na paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui no dia 12 de abril de 2020. Vamos falar um pouco a respeito da lição dos jovens, lição de número 2, o chamado de um líder. Estamos nesse trimestre aprendendo mais um pouco da palavra de Deus sobre o livro de Josué. E quero com alegria estar dando início aqui em rápido tempo, mas levando até você um pouco da palavra de Deus através dessa lição maravilhosa que nós aprendemos mais da palavra de Deus. O chamado de um líder. O nosso texto do dia diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. O síntese diz: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. É uma lição abençoada, maravilhosa. Domingo passado tivemos o início com o professor Jonatas. Ele esteve abrindo o trabalho, falando a respeito da primeira lição, o livro de Josué, Tempo de Conquista. E hoje nós iremos aprender mais um pouco então sobre o chamado de um líder. Vamos estar lendo aqui o nosso texto bíblico em base, está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo do 1 ao 9. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Essa é a leitura do nosso texto bíblico, está em Deuteronômio, capítulo aqui de número 34, versículo do 1 ao versículo de número 9. E nós vamos aprendendo um pouco, como já disse, nessa passagem a respeito do chamado de um líder. Quando Deus escolhe um líder, quando Deus chama, o que esse líder deve fazer, como esse líder deve estar preparado, qual a sua incumbência com a palavra de Deus, o seu desejo, a sua vocação, enfim. Como é a vida de um líder chamado e escolhido por Deus? Nós vamos aprender um pouco da vida desse homem de Deus, chamado Josué, que tinha ali como um dos melhores professores da sua época, a qual ele trabalhava, e era um líder por Deus, enviado por Deus, chamado por Deus, era Moisés. Nós não vamos ler toda a revista, vamos focar apenas em alguns pontos, não vamos tomar tanto tempo, mas dá para meditar um pouco, dá para aprender um pouco dentro dessa lição maravilhosa, dentro desses ensinamentos maravilhosos, principalmente para a classe jovem, que está com a sua força, o seu vigor, alguns esperando no Senhor, confiando no Senhor, comprando os projetos, e tendo o Senhor uma chamada, uma escolha para aquilo que Deus quer fazer. Então que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, e a sua vida venha ser uma vida de exemplo, uma vida totalmente da forma como que foi a vida de Josué, chamado de Deus, escolhido por Deus, compromissado com Deus, e na sua vida se cumpre a vontade de Deus a cada dia. Vamos pegar uma pequena parte aqui na nossa introdução que diz: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Apenas esse pequeno trecho na nossa introdução, nós já vamos entender o que? Moisés era um líder chamado por Deus.
E por ele ser um líder, não queria dizer que esse líder estava livre da morte, que ele não morreria. Ele também morreu, ele também enfrentou a morte. O salmista diz: que homem há que viva e não veja a morte, ou que tenha o poder de livrar a sua vida do mundo invisível. E mesmo Moisés sendo totalmente obediente a Deus, né, na sua maneira de viver, na sua maneira de aceitar o chamado de Deus, a Bíblia mostra para nós que ele morreu, ele enfrentou a morte e ele foi sepultado por Deus em um determinado lugar que ninguém consegue descobrir até o dia de hoje. Mas por ser morto Moisés, não quer dizer que a obra de Deus para. Deus sempre tem alguém que ele possa contar. Deus sempre tem alguém que ele escolhe. Deus sempre tem alguém que ele investe na vida dele. E esse alguém, após a vida de Moisés, era quem? Era Josué, um líder chamado por Deus, escolhido por Deus, aprovado por Deus. E Moisés, antes de morrer, ele tinha a revelação de Deus, que ele iria passar para o outro lado, ele não ia poder adentrar na cidade que Deus havia preparado para o seu povo. Mas havia Deus dado a ele um descanso na sua alma, por quê? Porque Deus disse para ele que iria chamar já Josué, que estava com essa batalha para ser colocado em suas mãos, de conduzir o povo até a terra prometida, onde Deus havia prometido. E Josué agora vai ter uma mudança de vida, uma mudança de chamado, uma mudança no seu ministério, porém, para obedecer um chamado de Deus. O primeiro ponto aqui da nossa revista diz: um novo tempo. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. Aqui nós vamos parar e aprender um pouco a dedicação em que Josué serviu Moisés. Hoje nós podemos pegar exemplo de muitas pessoas que querem ajudar o seu pastor, querem ajudar o seu líder, e às vezes é tomado de uma ignorância por algumas pessoas, dizendo que essa pessoa está se unindo ao pastor, se está unindo ao seu líder, com interesses em alguma coisa. Não, eu não vejo interesse em uma pessoa que procura aproximar de seu líder, que procura ajudar o seu líder, que procura trabalhar em unidade com seu líder. Eu vejo um chamado de Deus na vida dessa pessoa, um preparo de Deus na vida dessa pessoa, para que essa pessoa então comece a tomar o cuidado daquilo que Deus quer fazer na vida dela. E Josué, ele aprendeu a servir Moisés de uma forma que ele mostrou o quê? Respeito pela pessoa de Moisés. Ele mostrou dedicação ao trabalho que ele fazia quando ele recebia as ordens de Moisés. E não sabemos qual eram as formas que Moisés tratava com ele nos momentos que ele tinha os seus tropeços. Mas o que a Bíblia nos revela é que em todos os mandamentos que foi passado para ele, em tudo aquilo que ele precisava aprender com Moisés, ele aprendeu como um jovem que queria realmente estar na posição e no lugar que Deus o havia colocado. É importante nós aprendermos isso, que quando Deus quer nos chamar para algum propósito, para alguma obra, precisamos olhar ao chamado que Deus nos chamou. Não olhar para a vida de A, para a vida de B, não olhar quem está certo, quem está errado, quem faz melhor, quem faz pior, não. É procurarmos fazer o nosso melhor para Deus. É lembrarmos que nós vamos ter que conviver e trabalhar com homens chamados por Deus, e esses homens são capacitados por Deus para nos ensinar alguma coisa, para nós seguir o nosso ministério e ir avante. E o que nos chama a atenção é que nós aprendemos com os homens não é somente quando eles acertam, não é somente quando eles estão agindo da melhor forma, mais correta que seja. Os homens nos ensinam tanto no seu acerto como nos seus erros. E Josué, ele aprende com Moisés de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão abençoada, que ele foi escolhido por Deus para dar continuidade ao trabalho que Moisés o havia tomado da sua chamada que Deus havia chamado para fazer. Então, você que está me ouvindo nesse instante, está olhando para esta mensagem através dessa lição. Às vezes pode até a escola dominical para algumas pessoas ser rejeitada, mas é uma escola que nos ensina e nos coloca diante de Deus para aprendermos coisas que Deus tem para nos ensinar através de um homem, através de um jovem,
através de uma criança, através de uma mulher, através de um líder que Deus chamou, que Deus capacitou, e Deus sempre tem propósito na vida dos homens que Ele chama e tem um compromisso. Então Moisés morreu, mas a sua morte não foi o fim. A sua morte não foi o interrompimento para que a obra de Deus se parasse ali, não. A morte de Moisés deu lugar a um homem que estava ganhando experiência, adquirindo experiência ao conviver juntamente com Moisés naquilo que ele foi chamado para fazer, ao trabalhar lado a lado com Moisés, ao investir a sua vida na obra que Deus havia chamado para que ele realizasse. Primeiro ponto, então, que nós aprendemos é isso, né? Na vida de Josué, uma total dedicação ao seu líder chamado por Deus, Moisés. E mais para frente aqui nós vamos pegar a parte do ponto 2. Assuma a liderança. Primeiro tópico, subtópico 2. Assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. É importante também aqui nós pararmos um pouquinho e meditar, por quê? Porque quando Deus tem uma chamada para a vida do ser humano, quando Deus tem uma obra para o ser humano, Deus sempre fala com o ser humano. Para alguns homens ele apareceu ali na sua voz em forma que eles pudessem ouvir a sua voz, a sua chamada. Para alguns homens ele fala através de profecias, como sempre falou, levantando o profeta, através de sonhos, através de revelações. Agora aqui, Josué ele tem um privilégio. Ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus para ele foi: levanta-te, porque eu preciso de você. Josué então ouviu a voz do Senhor. Josué atendeu a voz do Senhor, porque a voz de Deus disse para ele: levanta-te, pois, agora. Por que agora? Porque era o exato momento em que Deus estava precisando que Josué desse continuidade ao trabalho de Moisés. O propósito de Deus era abençoar a vida de Josué, para que ele abençoasse a vida de bastante pessoas que estavam ali naquele momento precisando de quê? Precisando de um líder que levasse eles, conduzissem eles até a terra de Canaã, até a terra prometida, que Deus havia escolhido para quê? Para que o seu povo entrasse nela, porque Deus havia feito promessa para o seu povo. Eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. E todo o corpo, para andar, precisa do quê? Precisa de uma cabeça, porque a cabeça governa o corpo. E o ser humano, ele precisa de um líder. E esse líder era quem? Era Josué, que estava orientado por Deus, chamado por Deus, preparado por Deus, a um trabalho que ele aprendeu com o servo de Deus, Moisés. Agora Deus, então, chamando ele, passando algumas recomendações para ele, ordenando a ele a forma que ele iria fazer, a forma que iria suceder na sua vida a partir daquele momento para sempre. Daquele momento para frente, me perdoe. Às vezes, nós ficamos pensando que a obra de Deus na nossa vida não vai chegar nunca, que nós nunca vamos exercer a chamada que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes Deus nos chamou há tempos atrás e até hoje não se cumpriu nada daquilo que ele chamou, que ele prometeu. Josué, ao contrário, ele não olhou para essa forma, ele não olhou dessa maneira. Ele procurou as oportunidades que ele tinha, trabalhar, ser fiel a Deus e ao seu líder e aguardar com paciência o tempo determinado em que Deus viesse cumprir na vida dele o seu chamado. Eu me lembro do quê? Me lembro do salmista Davi. Esperei com paciência no Senhor e ele se ouviu o meu clamor. Você que está com uma chamada de Deus na sua alma, que arde dentro da sua alma, e parece que para você ainda não chegou o tempo de Deus, e parece que para você apenas chegou o fim, eu te digo, não. O tempo de Deus, a hora de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai te confirmar, Deus vai te mostrar as estratégias que precisam ser tomadas para que o ministério seu entre na presença de Deus e seja aprovado por Deus com o chamado que Deus tem na sua vida. Como vamos dar continuidade aqui, vendo o que aconteceu, né, na vida de Josué, ao ouvir a voz de Deus chamar ele para que ele o que? Se levantasse depressa. Uma coisa que nós aprendemos, que Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou. Isso é importante para uma vida ministerial. Isso é importante para uma vida de um homem, de uma mulher, de um jovem que quer se dedicar a Deus,
que quer se aproximar de Deus, que pensa em ajudar os outros. Tem um versículo na Bíblia que diz: como quereis que os homens vos façam, façais vós também a ele. E Josué, ele tinha um desejo de ser tratado bem. Ele tinha um desejo de ser reconhecido como um líder. E ele fez isso de que forma? Reconhecendo o líder que estava na vida dele. Não falando mal de Moisés, não criticando Moisés, não murmurando contra aquilo que Moisés ensinava. Por quê? Porque ele aprendeu que para servir a Deus, precisamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Ele aprendeu que para chegar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para receber o melhor de Deus, precisamos dar o melhor nosso. E para quem? Para o nosso próximo, para aquele que está acima de nós, para aquele que é o nosso líder, para aquele que é autoridade sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Josué mostrou esse respeito. Josué mostrou essa confiança para Moisés. E Josué recebeu de Deus a sua recompensa. Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando Josué estava prestando trabalho ao seu líder Moisés, ele estava nada mais, nada menos do que se preparando para ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, no dia em que o Senhor havia de cumprir na vida dele esse chamado tão glorioso. O terceiro subtópico do primeiro tópico: tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus deu essa ordem para Josué passar o Jordão. Por quê? Porque do Jordão para trás, Moisés havia levado o povo até ali. E Moisés levou o povo até ali na beira do Jordão, por quê? Porque foi o tempo determinado por Deus, foi a hora determinada por Deus, foi o lugar determinado por Deus em que Moisés conduzisse o povo. Deus só permite nós ir até onde ele põe limite. O livro de Jó tem um versículo que nos chama a atenção, que até as nuvens obedecem à voz de Deus, quando Deus diz para elas: até aqui irás e não mais adiante. Então a vida de Moisés, o chamado de Moisés para fazer a obra de Deus, tinha o tempo, a hora determinado, o lugar determinado para ser interrompido por Deus. Só que Deus já tinha um sucessor. Esse sucessor agora é Josué. Então Deus agora passa essa ordem para ele: olha, você vai atravessar o Jordão e vai conduzir o meu povo daqui para frente. Moisés é morto, mas o Espírito meu que estava em Moisés vai estar com você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Do jeito que eu trabalhei na vida de Moisés, eu vou trabalhar na sua vida. E é dessa forma que Deus trabalha na minha, na sua, na nossa vida. Na vida daqueles a quem Ele chama. Ele chama, Ele capacita, Ele prepara, Ele ajuda e Ele sempre está junto, Ele sempre está presente para nos levar até o momento em que Ele marcou, em que Ele determinou para nós chegar a esse local. E Josué agora ele tinha que passar o Jordão e tinha que conduzir o povo aonde Deus queria que ele o levasse. O tópico de número 2. Conselhos para a conquista. Não desprezes ninguém. É um conselho muito importante, por quê? Porque às vezes nós vamos desprezar alguém que nós não olhamos dentro do coração dessa pessoa, não conhecemos o que está no coração dessa pessoa, não sabemos o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus colocou, o que Deus tira no coração dessa pessoa, não sabemos o que essa pessoa ouve de Deus, o que Deus ouve dessa pessoa. Então ele tinha também esse conselho para não desprezar ninguém, porque o desprezo de uma pessoa pode custar muito caro. Só que Josué nos dá uma lição muito grande, que para vencer na obra de Deus, para prosseguir na obra de Deus, precisa ter o respeito de todos e para com todos. Precisa dar esse respeito, né, a todos e nunca desprezar ninguém. E ele pôde fazer isso. Por quê? O Senhor aprovou a segunda geração dos hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Então nós vemos que no meio daquele povo tinha pessoas com boas qualidades, mas tinha pessoas com má qualidades.
A Bíblia cita o exemplo de Acã. Quem foi Acã? Foi um homem que conseguiu, no meio da guerra, desobedecer uma ordem de Deus, que quando saísse para a guerra não era para tomar nada de seus inimigos. Mas Acã se levou pela cobiça, roubou ali alguma coisa que custou o quê? Custou a vida dele, custou a vida da família dele e custou a derrota do povo de Israel. Só que mesmo assim, Deus havia dado uma promessa para que todo o povo ali pudesse caminhar junto com Josué em rumo à terra prometida. Deus sabia que tinha pessoas ali que era totalmente voltada para a ganância, para as coisas erradas, mas Deus havia feito uma promessa para eles, por quê? Porque Deus se agradou da segunda geração do povo israelita. Por quê? Porque a primeira geração, quando Deus disse que iria dar para eles essa terra, houve murmuração. Quando foram espiar ali a cidade, apenas Josué e Calebe voltou trazendo notícias, voltou levando boas mensagens, voltou trazendo para o povo uma história de uma terra, uma conclusão de uma terra que eles dizem, olha, nós vamos possuir essa terra, nós vamos tomar posse dela porque Deus nos prometeu. É uma terra que tem gigante, é uma terra que tem inimigo, mas é uma terra que mana leite e mel. Ao contrário dos outros 10 que foram com eles, que voltou de que forma? Murmurando, voltou desanimando o povo, trazendo desânimo e não acreditava que iria receber a vitória. Por quê? Porque viu problema, viu dificuldade, viu gigantes. E se tem uma coisa que nós precisamos colocar na nossa vida para ser vitorioso, é nunca ver o gigante maior do que o nosso Deus. É nunca ver o problema maior do que as nossas possibilidades de conquistar, passar por cima, glorificando o nome do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Josué tinha essa característica dentro da sua alma, dentro do seu coração, de não desanimar momento nenhum e por inimigo nenhum. É por isso que o livro de Josué tem o título O Livro da Conquista, ou o Livro das Vitórias. Por quê? Porque Josué sempre soube confiar no seu Deus, confiar no seu líder e respeitar os seus próximos. E dessa forma, então, ele conseguiu ser uma pessoa que conseguiu agradar a Deus. O segundo subtópico do tópico 2. Não se esqueça de Moisés. Foi outro fato bastante que Deus passou ali para Josué. O que é não se esquecer de Moisés? Moisés havia morrido. Moisés já havia passado para o outro lado da vida. Mas Deus queria que Josué carregasse a lembrança de não esquecer de Moisés. De que forma? A lembrar que foi Moisés que começou a dar os primeiros passos com o povo ali que Deus arrancou com mão forte do Egito e foi levar a rumo à terra prometida. A lembrar de Moisés, que foi Moisés que Deus usou, que Deus falou com ele, que Deus deu a ele milagres, prodígios para realizar ali de frente ao povo do Egito ali na presença de Faraó. Foi com Moisés que Josué aprendeu a ser um líder, a ser um jovem dedicado. Foi com Moisés que Josué passou a maior parte da sua vida aprendendo o melhor de Deus para a vida dele. Então Deus diz, olha, não esqueça de Josué. Tudo quanto você for fazer, você vai carregar na sua vida a lembrança daquele que te ensinou. É uma lição muito grande para mim e para você. Às vezes nós aprendemos tanto com alguma pessoa, às vezes nós somos ajudados tanto por alguma pessoa e caímos no esquecimento. Um pouco que sabemos, um pouco que aprendemos, um pouco de experiência que adquirimos, foi através de uma pessoa que Deus abençoou, que Deus levantou, que Deus colocou em nosso caminho, que Deus colocou sobre autoridade na nossa vida, para quê? Para nós aprendermos alguma coisa, para darmos sempre um passo adiante na nossa caminhada. E Josué, então, ele recebe essa graça de Deus, de receber esse conselho de Deus, e tudo quanto ele ia fazer, ele tinha na memória que ele havia aprendido com Moisés e não podia descartar nada daquilo que ele aprendeu através do homem de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento que eu falo com você, você se lembra de muitos pastores, muitos homens, mulheres, jovens, que te ensinou alguma coisa boa. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que o Senhor diz para mim e para você, guarda a minha palavra no teu coração. Por quê? Porque quando nós aprendemos alguma coisa boa de Deus e guardamos em nosso coração, é uma raiz que nós plantamos dentro da nossa alma, que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar,
para nós sempre ter memórias boas. Sempre estar orando por aquele que está nos ajudando, sempre estar lembrando daquele que nos abençoou a nossa vida. E se somos abençoados, se temos uma bênção de Deus na nossa vida, é porque lá atrás Deus usou alguém que pagasse um preço para nos ensinar, para nos ajudar. Então, a mensagem de Deus para Josué foi essa, né? Não se esqueça de Moisés. Aí Deus vai continuar dizendo com ele, né? Como eu disse a Moisés, Deus iria falar com ele. Como fui com Moisés, Deus iria ser com ele, né? E fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés tinha recebido de Deus uma lei. E essa lei Moisés procurou cumprir ao pé da risca. Essa lei Moisés procurou obedecer a Deus e ensinar aqueles que estavam sob o seu cuidado. E ele teve o cuidado de ensinar no meio dessas pessoas a esse jovem, né, que vem levantado por Deus agora e recebe o nome, né, de Josué, para dar continuidade à obra de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela instruiu Josué a viver os passos de Moisés. Se tem uma coisa que precisa eu e você aprender e colocarmos em prática, é aprender coisas boas com homens de Deus. O mundo se corrompe, o mundo vai de mal a pior, por quê? Tem pessoas que querem aprender as coisas, mas quer aprender na onde? Não tem um fundamento bíblico, não tem uma raiz bíblica, não tem uma fonte que jorra lá da cruz, do Calvário, da palavra genuína de Deus. E muitas pessoas às vezes se quebram a cara, porque se aprende em fonte errada. Mas quando eu me inspiro, quando você se inspira, quando nós inspiramos em procurar conhecer alguma coisa que venha da parte de Deus, por mais simples que seja, aquele que Deus levantou para nos ensinar, é um vaso de Deus, é uma pessoa de Deus, é um líder, é uma liderança que Deus colocou em nosso caminho para abençoar a nossa vida. E está com o quê? Com a responsabilidade de nos ensinar a bendita e poderosa lei do Senhor. E essa lei, sendo implantada em nosso coração, podemos dizer o que o salmista disse, né? Escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Josué pôde viver sem pecar contra o Senhor, por quê? Porque ele aprendeu a lei do Senhor e escondeu dentro do seu coração. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. Aí Deus continua falando com Josué. Como ele fez, né? Como ele falou com Moisés na sarça ardente, como ele apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. O que Deus queria dizer? Quando Deus conversou com Moisés, ele diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão já não estava morto? Jacó não estava morto? Isaac já não estava morto? Estava. Mas Deus estava fazendo a referência deles, por quê? Porque foram homens que andaram na presença de Deus. Foram homens que trouxeram ensinamentos bíblicos para uma geração. Foram homens que foi levantado para trazer a paz de Deus nos corações de muitas pessoas através dos ensinos, das leis, das ordenanças que Deus havia mandado. E Deus conversando com Moisés, Deus queria mostrar para Moisés o seguinte, olha, eu estou te mostrando lá no passado, eu estou me referindo a homens que já morreram, mas homens que andaram na minha presença, e a história continua, a história tem começo, tem meio e tem fim. E nessa história, como eu fui com eles, eu vou ser com você. Agora Deus vai passar para Josué a mesma forma. Que como ele falou para Moisés que ele estava dando menção de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava mostrando para Josué que ele queria também fazer menção de Moisés, por quê? Porque foi um líder levantado por Deus para tirar o povo ali da terra do Egito e levar eles rumo à terra de Canaã, a terra que Deus havia, né, prometido para o seu povo. Subtópico 3 do tópico 2. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, versículo 7 e versículo 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. O primeiro ponto que Deus mostrou para Josué diz, seja fiel. Quando Deus ordena para ele ser fiel, ele já tinha esse costume de ser fiel. Porque ele tinha sido fiel aos mandamentos de Moisés, ele era fiel a Deus, mas Deus disse seja fiel, por quê? Porque Deus estava mostrando para ele, olha, continua nessa fidelidade,
continua nesse propósito, porque a fidelidade de um homem na presença de Deus muda o curso de uma geração. A fidelidade de um homem na presença de Deus muda totalmente o universo, muda tudo aquilo que estiver, vamos dizer, de perna para o ar, para ser colocado na forma exata, na posição certa, quando Deus tem uma chamada na vida desse homem, e esse homem passa a ser fiel, né, às ordenanças de Deus. Então a primeira ordem para Deus, para ele, era para que fosse fiel. A segunda é que ele falasse a respeito da lei. Por que a respeito da lei? Porque o povo, para conhecer a Deus, precisa conhecer a lei. E se eles conhecerem a lei, eles vão conhecer o Deus, que é o dono da lei, que é o autor da lei. E se a lei chegasse a ser aplicada no coração daquele povo, eles teriam temor, eles teriam conhecimento, eles teriam condições de tudo que fosse fazer de acordo com aquilo que estava escrito na lei. Para não serem prejudicados, porém também para não prejudicar ninguém. Para levar sempre avante aquilo que eles haviam aprendido de uma forma que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Então Josué estava com essa responsabilidade de falar a respeito da lei. Por que às vezes somos criticados por falar tanto a palavra de Deus? É o que está em meu coração, está no seu coração, está no nosso coração. E não é nós que escolhemos, não é nós que queremos. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu. Ele escolheu a nós. E Ele escolheu e Ele plantou dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a sua lei, a sua palavra. E nós vivemos dessa lei porque é um alimento para a nossa alma. E da mesma forma que é um alimento para a nossa alma, é alimento para a alma daqueles que precisam ouvir nós, daqueles que precisam aprender alguma coisa com nós. Volto a dizer o que eu disse no início. Eu aprendo com pessoas, não é só com acerto, até com erros. E algumas pessoas eu acredito que vão aprender comigo desse jeito, nos meus acertos, mas também nos meus erros. Por quê? Porque estamos lutando para aplicar a lei do Senhor, a sua palavra. E a palavra de Deus, né, ela nos ensina a valorizar padrões, né, princípios bíblicos, morais, que nos leva a estar na presença de Deus e levar pessoas à presença de Deus. E o terceiro mandamento de Deus para Josué era: prepara-se. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, o que é? De dia e de noite, é porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esses três princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo à terra de Canaã. Então, o último pedido e ordem de Deus para Josué era: prepara-te, prepara-te, prepara. O que é preparar? Eu jamais posso sair para uma guerra de qualquer maneira. Eu tenho que sair com os armamentos que eu preciso, eu tenho que me revestir de tudo aquilo que eu vou precisar na guerra, mas um fator importante que eu preciso era o quê? Era conhecer os meus inimigos, a estratégia deles, de que forma que eles podem ser derrotados. E Deus já havia mostrado para Josué quem eram os inimigos dele. Por quê? Porque quando eles foram enviados a entrar na terra ali e olhar os seus espias, Deus já mostrou para eles. Ele já tinha seus inimigos, de que forma que seus inimigos lutavam, e eles então agora iam sair preparados com aquilo que Josué iria passar para o povo. Então o povo agora se levanta para tomar posse da bênção de Deus, da terra prometida, através de um preparo que Josué estava preparado e estaria mostrando para o povo de que forma, que estratégia iriam usar para chegar na terra prometida. Esse preparo, nós sempre temos ele na nossa vida, aprendendo dia a dia a palavra de Deus. Amós 4,12 me lembra agora daquela passagem que o Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E nós precisamos estar preparados para tudo. É para tantas coisas que acontecem, é enfermidade, é luta, é desemprego, é crise, mas o principal, preparado para a nossa salvação, preparado para o arrebatamento. E enfim, preparo, né, para todas as coisas. Se Deus tem uma chamada na nossa vida, se Deus tem uma chamada e uma confirmação para o nosso ministério, precisamos estar preparados para o momento de Deus, a hora de Deus ser realizado da forma que Ele quer, e que possamos, né, estar preparado dessa forma, em obediência a Deus, pregando a palavra de Deus,
com disposição, com sabedoria e revestindo-nos da armadura de Deus. O terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessa. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Então Deus queria que Josué tivesse essa certeza, uma convicção. Não, eu preciso fazer porque Deus que me chamou. Eu preciso conduzir esse povo porque Deus que me ordenou que conduzisse esse povo até a terra prometida. Eu preciso fazer com que esse povo me acompanhe, me siga os meus passos, entre pelo caminho que eu entrei, obedeça da forma que eu obedeci, porque Deus está na minha vida, Deus tem um chamado na minha vida, e esse povo precisa chegar na presença de Deus junto comigo. Então Josué ele tinha essa certeza, essa convicção que Deus estava encorajando ele para ele adquirir mais raiz, mais força, né? Mais capacidade de ter a certeza, a convicção que Deus estava chamando ele. Quantas pessoas perdem essa convicção? Não tem convicção da chamada de Deus, não tem convicção do seu ministério, não tem convicção da sua salvação, enfim, perde a convicção de uma forma tão banal, por coisas tão baratas. Mas nós precisamos ter essa certeza na nossa vida em todos os instantes. Independente de qualquer problema, de qualquer luta, de qualquer adversidade. Deus tem uma chamada na nossa vida, Deus tem uma escolha para a nossa vida e temos que ter essa confirmação na nossa alma através da nossa fé. Através da nossa certeza que somos de Deus, escolhido por Deus, preparado por Deus para realizar a obra que Ele nos chamou e nos confirmou através de sua gloriosa chamada. Então, reconhecer o chamado é essa certeza. Por quê que devemos reconhecer essa chamada? Porque nós temos luta, temos adversidade, e às vezes o inimigo da nossa alma vai querer colocar dúvida em nós. Ele não tentou o nosso Senhor Jesus lá no deserto? Tu és o Filho de Deus mesmo? Se tu és, pega essa pedra. Ora, transforma ela em pão. Aí Jesus tinha tanta convicção da sua chamada, Jesus tinha tanta convicção da sua vida, da sua intimidade com Deus, que ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que falta para mim, o que falta para você, o que falta para esse mundo, é alimentarmos mais da palavra de Deus. É escolhermos momentos para aprendermos a palavra de Deus. Porque às vezes é bom falar, às vezes é bom querer que alguém nos ouça, mas às vezes não queremos ouvir ninguém. Às vezes não tiramos um pouco de tempo para aprender com alguém algo que quer nos ensinar para nós. Mas se nós aprendermos a palavra de Deus, se nós nos dedicarmos à palavra de Deus, teremos mais alimento para a nossa alma, teremos mais convicção, não vamos tentar ao Senhor, vamos saber nos defender dos nossos inimigos, usando a lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque vamos ter convicção da nossa chamada na presença de Deus. 2. Dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Se eu tenho uma chamada de Deus, se você tem uma chamada de Deus, como Josué teve a chamada de Deus, o que é dar o nosso máximo? É nos dedicarmos àquilo que Deus quer que nós fazemos. É nos aproximarmos mais de Deus e a lembrar que para Jesus comprar a minha alma, para Jesus comprar a minha salvação, Ele deu o seu máximo. O que foi? Desce do céu, esvazia-se da sua glória, entrega nesse mundo, se morre por mim, por você, morre por toda a humanidade, derrama o seu sangue, perde a sua vida, mas ele diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. E o que ele fez? Ele ganhou, porque ele perdeu a vida dele por amor a mim e a você, por amor a este mundo perdido, a este mundo podre. Mas ele ganhou, porque com seu próprio poder ele ressuscitou, e hoje ele tem para ele o quê? Um mundo inteiro comprado e pago, com o preço de sangue. As almas que quiser chegar na presença de Deus hoje, que quiser se aproximar de Deus, se aproxima, porque está pago o preço. Jesus pagou com seu sangue. Então é dessa forma que ele deu o máximo. E eu preciso dar o meu máximo. Você precisa dar o seu máximo. Nós precisamos dar o nosso máximo para Deus. Por quê? Porque Ele tem uma chamada na nossa vida, Ele tem uma obra na nossa vida, e esta obra é através do seu sacrifício que Ele comprou, Ele deu o máximo.
Então não custa eu e você dar o máximo. Josué deu o máximo dele. Ele se empenhou de uma forma tão grande que ele pôde adentrar na terra prometida e levar ali uma multidão de pessoas, porque estava em obediência à palavra de Deus. Outra coisa, promessa. Junto com seu chamado, o Senhor faz maravilhas, promessas a Josué. E dentre elas, qual que é? Vamos destacar aqui prosperidade. Pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vos dado isso. Deus fez uma promessa de prosperidade para Josué, que todo lugar que ele pisasse a planta do pé dele, ele ia ganhar como prosperidade. Só que, infelizmente, hoje tem pessoas que estão invertendo essa promessa. E de que forma? Se você der 1.000, você vai ganhar 10.000. Se você der um carro, vai ganhar uma concessionária. Se você der uma casa, vai ganhar uma mansão. E não é isso, não é uma barganha com Deus. Deus fez uma promessa para Josué, por quê? Porque Deus havia tirado o povo do Egito e feito promessa que eles iriam conquistar uma terra que manava leite e mel, eles iriam vencer vários inimigos, iria tomar posse da vitória, iria ter possessões, iriam receber do Senhor através dessas promessas. Não é uma promessa de prosperidade a qual nós vemos hoje, não. Que os pregadores estão torcendo a Bíblia, torcendo a palavra de Deus, para ganhar multidão para suas igrejas, para ganhar multidão de pessoas ao seu redor, e pega a palavra de Deus e querem arrastar pessoas para si. A prosperidade de Deus para mim e para você hoje se torna na vida espiritual. Aquele que perder a sua vida aqui, ganhar lá no céu, e 100 vezes mais. As promessas de Deus para mim e para você é um céu de glória, que não entra pecado. É um céu de glória, que não entra enfermidade, que não entra dor, que não entra maldade nenhuma. O livro do profeta Isaías, no capítulo 35, a Bíblia diz que nem mesmo os loucos errarão o caminho. Só que é uma cidade, é um lugar que a Bíblia diz que o imundo não entrará por ela. Somente aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, em meio a todas as promessas que Deus fez, né, de prosperidade, outra promessa, a derrota dos inimigos. O povo de Israel sempre venceram seus inimigos. O que eu disse há pouco atrás ali, a respeito de Acã, que roubou, foi uma vez que o povo de Israel perdeu a sua guerra. Por quê? Porque Deus não está interessado em dar vitória para o seu povo com armamentos, com dinheiro, com heranças que não é de Deus, que não é do seu povo. Deus está interessado em dar vitória para o seu povo com aquilo que ele colocou na mão do seu povo, com aquilo que ele dá para o seu povo. Então o povo de Israel foi derrotado diante dos inimigos por causa de um erro, de um pecado de Acã. Mas quando houve conserto, o povo de Israel sempre foi vencedor. Deus havia feito essa promessa que os seus inimigos estariam mortos pela espada através das mãos de Deus. Por quê? Porque Deus sempre esteve com o povo de Israel, Deus sempre abençoou o povo de Israel. É o caso da terceira promessa que Deus disse aqui, a presença de Deus. Ele diz, ó, não te deixarei, nem te desampararei. Está em Josué capítulo 1, versículo 5, a parte B. Então Deus fez essa promessa para Josué, que não ia deixar ele, não ia desamparar, ia estar com ele todos os dias. O livro de Josué é chamado livro de conquista. Josué foi levantado como um homem de vitória, como um homem que conquistou tantas bênçãos de Deus. Aqui está o segredo, porque Deus sempre estava com ele. Deus sempre se agradou da maneira que ele viveu. Deus sempre se agradou da forma que Josué conduzia o povo e trabalhava com o povo de Deus. É o que Deus requer de mim e de você. É o que Deus requer de cada líder, de cada pastor, de cada obreiro, de cada cristão da terra, independente da sua placa de igreja, da sua denominação, do seu ministério. O que Deus quer é uma vida de santidade, que aonde nós pisarmos a planta de nosso pé, Deus diz, olha, eu vou ter o prazer de pisar com você. Aonde nós caminhar pela rua, Deus vai dizer, eu vou ter o prazer de caminhar com você. Aonde nós parar, Deus vai dizer, eu vou ter o prazer de parar com você. Aonde nós levantar para guerrear, Deus vai dizer, eu vou ter prazer de guerrear por você. Aonde nós dobrar o joelho para orar, Deus vai dizer, eu vou ter prazer em ouvir a sua oração. Aonde nós levantar as mãos para louvar e adorar a Deus, Deus vai dizer, eu vou ter prazer de receber o seu louvor. A vida de vitória é isto. É andarmos na presença de Deus e ter a certeza e a convicção que Deus está conosco. E se Ele estiver comigo,
A Bíblia diz, não temerei o que possa me fazer o homem. Se ele estiver comigo, podemos dizer o que o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se ele estiver comigo, posso ter a certeza, serei vitorioso em todos os momentos, porque se Deus está comigo, e Deus é maioria. E se Deus está comigo, eu acredito que somos maioria. Se Deus está com você, tenha certeza, você é a maioria. Mas para Ele estar comigo, para Ele estar com você, precisamos tomar o exemplo da vida desse líder Josué e viver a sombra daquilo que ele viveu. O pedaço daquilo que ele viveu. A maneira, da forma que ele procurou viver